Boa noite, amigos da Rádio Poliesportiva. Estamos mais uma vez aqui com a nossa Jornada do Vôlei. Jornada do Vôlei Debate. Hoje é um dia muito, mais do que muito especial, né? Hoje, o nosso convidado, particularmente meu ídolo, para mim, o maior jogador que eu vi jogar no voleibol mundial. Hall da Fama. O cara realmente assim, indescritível para mim. Meu ídolo mesmo. Me inspirei no voleibol vendo ele jogar, vendo aquela geração de prata jogar, né? E eu sempre queria ser o número 6 do time, né? Hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos que Renan Dalzotto, o técnico da seleção brasileira de voleibol masculina, né? E com o grande Marcos Vinícius vai estar conosco aqui, né? Para estar entrevistando esse monstro sagrado do voleibol brasileiro. Voleibol brasileiro? Não. Voleibol mundial. O homem tá no Hall da Fama, rapaz. Boa noite, Marcão. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os amigos da Poliesportiva. Fechando aí o ano de 2021 com chave de ouro, né? Muito legal essa entrevista. Daqui a pouquinho com o nosso grande técnico Renan Dalzotto. Rapaz, vou chamá-lo aqui já. Ele que nos atendeu de forma brilhante. Queria agradecer aí a participação de várias pessoas. Gente, olha o homem aqui. Opa, Boa noite, Renan Dalzotto, grande Renan, meu ídolo. boa Muito noite. obrigado por nos atender, Renan. Não, prazer enorme estar aqui com vocês, mesmo à distância, né? Que eu estou em Nova York com a minha esposa. Um frio danado aqui, mas um prazer enorme estar falando com vocês aí no último programa do ano. Boa. Renan, nós que estamos honrados aqui com a sua presença. Como eu já disse inicialmente, você já ouviu isso de mim já várias vezes, né? O maior jogador que eu vi jogar na minha vida. Obrigado. Treinador da seleção brasileira. Hoje, junto com o Zé Roberto, as duas figuras mais importantes do voleibol nacional, né? Que vocês comandam as seleções adultas, uma responsabilidade para poucos, né? E eu imagino o que você deve passar aí, viu, Renan? Só imagino. É, é uma pressão, uma responsabilidade enorme, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo isso é o que mais nos alimenta, né? Isso é o que mais nos dá vontade de continuar estudando, trabalhando, correndo atrás, sempre buscando os melhores resultados possíveis. Ah, isso é legal. Marcão, dá uma boa noite pro nosso querido Renan aí. Boa noite, Renan. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite da Poliesportiva, né? E já começando, né? Podemos começar aí já, né, Rogério? Já, vamos. Bom, Renan, o Rogério acabou de falar, o vôlei hoje atingiu um status, né, de cobrança muito grande, até mesmo pelos resultados que conquistou, né? E aí não veio o resultado em Tóquio, é lógico que a cobrança é normal, né? Mas passado isso, agora vem um novo ciclo, vem Mundial ano que vem Paris 24. A gente queria saber como que tá esse planejamento, tanto para o Mundial quanto para as Olimpíadas, como que é esse recomeço aí pós o resultado de Tóquio e o que vem aí pela frente para 2022? Boa noite mais uma vez e uma grande honra entrevistá-lo. Boa noite, Marcos Vinícius. Vamos começar então dando um passo atrás, né? Vamos falar um pouco desse ciclo que passou. Eu acho que é muito importante porque a gente sempre olha só o resultado final, né? E a gente sempre trabalha com ciclos, né? E nós assumimos em 2017 a seleção brasileira numa missão duríssima, porque dar continuidade
né, ao trabalho que vinha sendo desenvolvido lá atrás pelo Bebeto de Freitas, depois o Zé Roberto, Bernardo, né, sempre com grandes resultados. A gente diz que nós não entramos aqui para substituir ninguém, era para tentar dar continuidade a essa história tão bacana que foi construída pelo voleibol, tanto masculino, feminino, enfim. E essa era a nossa grande missão. E talvez o nosso maior desafio, quando nós assumimos, era fazer com que o Brasil continuasse primeiro do ranking mundial. A gente sabe que o quanto é importante os Jogos Olímpicos, é a principal competição dentro do ciclo, e por isso o ciclo, né, eles levam 4 anos, porque acaba numa competição olímpica e começa após a Olimpíada já para uma nova competição olímpica. E nós fizemos um ciclo muito bacana. O Brasil, em 2016, acabou primeiro do ranking mundial, no masculino, e esse era o nosso maior desafio. Ele era há 13 anos primeiro do ranking mundial em 2016. Hoje a gente tem muito orgulho em falar que nós somos 18 anos primeiro do ranking mundial, sem nunca ter saído nem sequer uma semana. E aí a pergunta que fica é essa, mas vocês não ganharam tudo? Não, realmente nós não ganhamos tudo. Ou quase tudo, porque nós só não vencemos, né, de competições que acontecem de 4 em 4 anos. Quais são as competições de um ciclo olímpico que são de 4 em 4 anos? É a Copa dos Campeões, Campeonato Mundial, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. É uma competição por ano. Essas 4 competições, nós somos campeões da Copa dos Campeões, vice-campeão pan-americano, vice-campeão mundial, campeão da Copa do Mundo, ano passado, em 2019, e 4º lugar nos Jogos Olímpicos. E nas entre-safra tem a Liga das Nações, VNL, enfim, né? Que das 4 últimas edições a gente foi segundo, quarto e primeiro. E as outras competições a gente ganhou todas, né? Então, ou seja, de 14 competições, nós chegamos a 11 finais, e das 11 finais a gente foi 9 vezes campeão. Então, assim, foi um quadriênio muito bacana. Finalizando em 2019, né, com a Copa do Mundo no Japão, onde reúne as principais equipes do mundo, é uma competição que antecede os Jogos Olímpicos, ou seja, Jogos Olímpicos em 2020, 2019, nós fomos campeões da Copa do Mundo de forma invicta, né? Ganhamos todos os jogos e foi muito legal, porque no ano seguinte já teria os Jogos Olímpicos, então nós acabamos 2019 numa crescente muito grande. E, infelizmente, em 2020 aconteceu o que aconteceu, o mundo parou. E muita gente pergunta, né? Pô, mas o Brasil foi muito prejudicado? Sim, o Brasil foi muito prejudicado, mas o mundo todo foi. Todas as seleções do mundo foram prejudicadas, né? Nós tínhamos o nosso planejamento, que era chegar em 2020 muito bem. Tanto que em 2019 nós já estávamos chegando numa ascendente muito grande. E, infelizmente, tudo parou, mas o mundo todo foi prejudicado. E em 2021, recomeçamos a missão de chegar em Tóquio, então, para conquistar uma medalha, que é o grande sonho, que era o grande objetivo. Nós fomos por uma VNL antes dos Jogos Olímpicos, né? O Brasil foi campeão da VNL e chegamos nos Jogos Olímpicos, infelizmente, com uma série de intercorrências, né? Uma delas foi a minha situação durante o Covid, né? Que depois a gente vai poder ter chance de falar um pouco mais. Mas a verdade, o fato está que eu não tive a chance de poder participar de toda a construção de trabalho para os Jogos Olímpicos. E eu fiquei muito frustrado quanto a isso. Fomos para os Jogos Olímpicos, infelizmente ficamos em 4º lugar, perdemos uma semifinal duríssima de digerir, né? Mas, desculpa, mas tenho certeza que demos o nosso melhor, mas talvez naquele momento ali não tenha sido o suficiente, né? É importante dizer que o voleibol, tanto masculino como feminino, existe um equilíbrio muito grande. E aqui nós temos 2 exemplos muito claros, né? O Brasil feminino no Rio de Janeiro, sendo comandado pelo melhor técnico, talvez, de todos os tempos, junto com o Bernardo, não conseguiu chegar numa semifinal, né? Que foi o feminino, caiu jogando em casa. E já em Tóquio, acabou ficando com uma medalha de prata de forma esplêndida. O masculino, que foi campeão no Rio de Janeiro, acabou caindo na semifinal. Mas a coisa mais importante, eu acho que a gente ser visto e percebido sempre como uma das grandes forças do voleibol mundial demonstra os resultados que a gente tem ano após ano. Acho que isso é muito legal. A gente, infelizmente, quer muito sempre chegar numa Olimpíada, né, com grandes resultados. Não foi dessa vez. E agora, respondendo, Marcos Dias, a tua pergunta sobre
o próximo ciclo. Nós vamos começar agora um novo ciclo, com algumas renovações importantes, que são naturais, né? Dentro de um programa de treinamento, que a gente já está entrando no segundo ciclo. Nós tínhamos um grupo já com uma certa idade, né, com uma idade um pouco avançada, já em 2016, a média de idade era 32 anos, e hoje a gente conseguiu já estar com uma média de 29, 29,5. Mas algumas renovações serão naturais, né, porque alguns jogadores já inclusive declararam publicamente que não vão estar mais, dando sequência na seleção brasileira. Então a gente fica na expectativa aí, né, de um trabalho forte na formação, no desenvolvimento, no acompanhamento desses atletas durante a Superliga, nos campeonatos no exterior, e já na VNL o ano que vem, começar já com uma equipe, já com caras novas também, e já com uma responsabilidade muito grande, como vocês falaram, né, em busca de resultado. O ano que vem, esse ciclo olímpico são 3 anos somente, então o ano que vem já temos Mundial novamente, Campeonato Mundial na Rússia, então tem a VNL, Mundial, no outro ano já é o pré-olímpico, e em 2024 já teremos os Jogos Olímpicos de Paris, e já com uma preparação muito mais adequada, talvez, aí para poder dizer que vamos chegar firme para disputar uma medalha. Muito legal, Renan. Você já respondeu até bastante coisa aqui, né, da renovação, você já falou que vai ter sim, você está olhando com calma isso. Renan, uma coisa que nos preocupa bastante, eu acho que isso chega em você, e você tem essa preocupação, que você sabe que é a questão da base. O Brasil sempre foi muito vitorioso na base, né? Principalmente final dos anos 80, quando começou os campeonatos lá. Você foi um campeão na base, né? Tem até o depoimento do Paulão, falando que te conheceu depois que você voltou do Campeonato Mundial da Base, tinha sido campeão, enfim. A base hoje, o que você está vendo no trabalho das comissões técnicas, né? Você vai atuar junto com eles também, Renan, para você estar acompanhando de perto o que você vai poder aproveitar ou não? Os clubes. Como é que você vê hoje a base atualmente? Como é que você está vendo a base no Brasil hoje? Boa pergunta. Eu acho que quando você fala em base, é a estrutura, né? É a estrutura do todo. E uma coisa que temos que deixar bem claro, assim como se vencia bastante na década de 80, 90, até 2007, onde os títulos eram frequentes na base, não podia se dizer de maneira nenhuma que era um trabalho feito somente em Saquarema, só no centro de treinamento da Confederação de Vôlei. Né? Os resultados aparecem tanto na base como na seleção brasileira adulta, devido também aos trabalhos dos clubes, dos trabalhos dos núcleos de formação de atleta. Então, tudo isso é muito importante. Né? Essa engrenagem toda tem que funcionar de forma muito equilibrada. E é uma preocupação, sim, nossa, da Confederação Brasileira de Voleibol, do trabalho que vem sendo desenvolvido, e não por capacidade individual dos profissionais. O Brasil hoje tem excelentes profissionais. O fato está que nós vivemos uma realidade, uma transição muito difícil, né? Que é o convencimento de levar o garoto para dentro da quadra, para jogar voleibol, para jogar basquete, para fazer natação, para fazer qualquer tipo de atividade física. Hoje a garotada ela está muito mais entusiasmada, né? No mundo tecnológico, nesses games e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio enorme para todos nós hoje mobilizar essa juventude para ir para dentro da quadra. Isso é um desafio nosso, falando de seleção brasileira, e também dos clubes, das associações, dos núcleos formadores e tudo mais. Porque bons profissionais nós temos material humano, né? Mas acho que nós temos que ver o todo, sabe? Você disse muito bem que algumas décadas atrás o Brasil vencia a maior parte das competições, né? Hoje já não é mais assim. A gente pega tanto no masculino como no feminino, os campeonatos mundiais, você vê o Brasil ficando em 9º, em 7º, né? No penúltimo mundial em 3º, juvenil, e assim sucessivamente. Mas é importante olhar para trás também que
Em 2007, por exemplo, em 2011, o Brasil foi 7º lugar no infanto. 2 anos depois, aquela geração foi campeão mundial juvenil. E mais 3, 4 anos depois foi campeã olímpica, aquela geração. Então, o trabalho de formação, ele existe. Né? Então, assim, ele está sendo feito no Brasil. Eu quero deixar claro o seguinte, quando eu falo no Brasil, envolve todos os players do mercado, né? Os clubes, a seleção brasileira, os núcleos e tudo mais. Então, assim, o trabalho, ele existe. Então, nós temos que ver outro cenário também. Qual que é o cenário? As outras seleções começaram a dar importância também ao trabalho de desenvolvimento da base. Então, você percebia, por exemplo, que tantas outras seleções não se preocupavam tanto no trabalho de formação. Eles queriam só a ponta. Né? E hoje, todos eles têm um centro de treinamento, treinam em um período longo, eles têm estrutura e jogam, e talvez ali seja um ponto-chave. Eles jogam mais do que os nossos garotos hoje e num nível técnico maior. Por quê? Tem uma explicação. A Europa ela é muito pertinho um país do outro, então eles fazem muitas competições europeias, copas e tudo mais, entre clubes e entre seleções. O Brasil, geograficamente, ele está desfavorecido. Antes, todo mundo queria vir para o Brasil para jogar aqui no Brasil. Né? Mesmo o Brasil ainda sendo longe. Né? Hoje, eles jogam entre eles lá. A Polônia desenvolveu uma escola de voleibol fantástica, a Itália, enfim, né? Sérvia, a Rússia e tudo mais. E o Brasil ficou muito distante. Então, o Brasil que tem que ir lá, isso tem custo, gera custos. Né? Então, assim, nós temos que pensar no todo, né? E isso é uma preocupação muito grande da Confederação. Né? Nós estamos tendo reuniões diretas. O Paulão, hoje, um profissional excelente, hoje o que está na frente dessa, está administrando, né? é o supervisor das categorias de base. Então, nós estamos nos reunindo assim, com muita frequência para entender o que nós podemos fazer para aproximar cada vez mais, né, o Brasil dos países que estão desenvolvendo. E isso é uma coisa interessante, porque é um pouco de modelo. Né? Você pega, por exemplo, a França não aparece nas categorias de base, e é atual campeão olímpico. Os Estados Unidos não aparecem nas categorias de base, né? Eles se desenvolvem mais tarde. Mas outros países estão com uns modelos muito interessantes. A Polônia, a própria Argentina aqui, né? A Itália, são modelos que criaram e que deram muito certo. Então nós temos que ver quais são esses modelos e se cabe algo parecido aqui no Brasil ou se vamos desenvolver o nosso modelo para continuar fomentando e alimentando essa cadeia, porque é fundamental a gente ter um olhar muito importante, e eu respondendo agora a sua pergunta, eu vou estar muito próximo, sim, né, à base, porque eu agora, inclusive, o mês passado, fiz questão de ir aos Jogos Pan-Americanos, Sub-23, né, comandando a seleção brasileira. A gente conseguiu um título importante, que é o primeiro Jogos Pan-Americanos Sub-23 juniores da história, e o Brasil foi campeão. Então, assim, nós temos material humano, mas nós queremos mais quantidade e, claro, além de formar, queremos bons resultados também. Né? Mas, acima de tudo, formar bons jogadores, atletas, enfim. E se não der atletas, que sejam grandes pessoas aí para o nosso futuro mercado do esporte. Né? Verdade. Perfeito, Renan. Fala, Marcão. Bom, Renan, vou entrar num assunto aí, você até já citou, né, que foi um assunto muito difícil, não só para você, né, foi para o mundo inteiro, que foi a Covid, né? Nós tivemos também um grande amigo nosso aí que passou por esse problema. Se eu não me engano, Rogério, até você me corrige, acho que foi na mesma época do Renan, né? Foi. Quando ele ficou. Foi. Mesma época, ele saiu um pouquinho antes do Renan. Que é o dono Renan, da rádio, viu, Renan? Aquele que eu te falei. É o dono da rádio aqui. Paulo Arnaldo, que passou a mesma situação. Eu também tive problemas com amigos também que passaram isso, né? O Luiz Omar de Moura, né? Sim, Luiz Omar. Se a gente for citar, Rogério... Rubinho, bem lembrado. Bem lembrado. E eu queria saber o seguinte, Renan. Em algum momento, não vou dizer se você pensou, né? Porque eu acho que você como atleta, técnico, você não ia pensar. Mas você temeu ficar fora da Olimpíada, ou você temeu até pelo futuro da profissão? Você temeu não estar no Japão? E eu queria saber se você puder contar rapidinho, eu achei muito interessante,
contar a história da Sweet Caroline, da música, que eu achei muito legal aquele seu depoimento. Vou contar. Então eu queria saber se, além dessa história, se em algum momento você temeu por não estar, você pensou assim, puxa, realmente não vai ter condições de eu dirigir a equipe. Eu vou contar sim, me lembrem, se eu esquecer aqui, a história da Sweet Caroline. Mas assim, ó, eu brincava com a minha esposa, né? Pô, se eu pegar Covid, só posso pegar até fevereiro, não posso tal, né? Aí passou fevereiro, março, eu falei, puxa, agora não posso mais pegar, porque está muito próximo dos jogos tal. Bom, o fato está que eu tomei a vacina dia 3 de abril, a primeira dose, e fui para Saquarema. E em algum momento, dia 5 nós começamos os treinamentos, dia 7, 8, eu comecei a sentir muita febre, comecei a ter sintomas, e lá em Saquarema já. E o estranho é que nós lá testamos quase todos os dias, né? E não dava nada. E aí eles já me isolaram quando eu comecei a sentir os sintomas. E aí no sábado de manhã, minha esposa pegou um avião de Floripa, foi para Saquarema, foi até o Rio, alugou um carro. 9h30 da manhã ela estava em Saquarema me pegando, porque eu comecei a passar muito mal. E fomos para o Rio de Janeiro, para um apartamento de um grande amigo, que é o Clide e a Patrícia. Eles emprestaram um apartamento para a gente. A gente ficou lá, fiz o teste na segunda-feira e deu positivo. E eu comecei a passar muito mal, muito, muito mal. E dia 16 eu fui internado. Dia 16 de abril eu fui internado e já entrando com uma sensação muito ruim, assim, sabe? Porque poucas semanas antes eu tinha perdido um grande amigo, que é o suíço, foi jogador de seleção brasileira também, Jean-Luc Rossati, um grande amigo, um cara esportista, né? E foi assim, um impacto muito grande para todos nós. O Radamés Latari estava... O Radamés, né? Ficou ruim também, né? Quando eu internei, ele foi entubado e eu fiquei muito preocupado. E eu entrei muito mal, sabe? Eu entrei muito mal, com um pressentimento muito ruim. E dia 18 para 19, eu mandei uma mensagem para minha esposa, às 5 horas da manhã, dizendo, ó, pelo amor de Deus, vem para cá agora, pede para me entubar, porque eu estou muito mal. Eu estou muito mal, a minha sensação era que eu não ia aguentar, eu não ia passar daquele dia, sabe? E ali eu não lembro de mais nada. Eu não lembro mais nada, só lembro quando eu acordei, lá pelo dia 5, 6 de maio, né? E depois de uma traqueostomia, e aí que eu fiquei sabendo um pouco de tudo que eu passei, né? Pelos relatos dela, porque quando eu ainda acordei completamente grogue, completamente fora da casinha, né? Eu achava que eu tinha dormido 2, 3 dias, enfim, né? E ela me falou, não, você já está apagado aqui mais de 20 e poucos dias, né? E eu falei, caramba, e a primeira coisa que vem na cabeça é justamente e os Jogos Olímpicos, né? Enfim, mas foi assim uma coisa muito pesada, porque quando eu acordei, eu achava que eu não ia mais conseguir levantar daquela cama. Eu fiquei muito sequelado, muito mesmo, porque eu fui entubado dia 19, dia 24 eu fui extubado, dia 25 eu tive que ser entubado novamente devido a uma infecção. Peguei uma pneumonia, uma bactéria muito forte, né? Que chama a KPC, é uma infecção hospitalar bastante grave. E tivemos várias intercorrências ali. E quando eu fui para ser estubado pela segunda vez, meu corpo começou a entrar em falência, tive algumas arritmias, tive que dar choque para dar uma ativada, né? E aí os médicos chamaram a minha esposa, meus filhos, que já estavam lá também, e disseram então que ia ter que fazer uma traqueostomia porque eu não iria aguentar uma terceira intubação. Durante a minha primeira intubação, eu tive uma trombose muito grande na perna e aí tive que fazer uma cirurgia bastante delicada, né? Tinha o risco até de amputar a perna, mas foi feita só a cirurgia e deu tudo certo, assim. Então tiveram várias intercorrências no decorrer do tratamento e a coisa mais importante, assim, que a minha família teve do meu lado o tempo todo, e isso eu senti depois que eu acordei, eu vi o quanto isso foi importante. E a história da Sweet Caroline foi bastante impactante, porque toda vez que a minha família ia no hospital, eu estava sempre fora da casinha, estava sempre, né, em estado de coma ali, enfim,
induzido. Uma das vezes que eu estava semi-sedado, a minha esposa colocou, porque ela levava gravações, vídeo de todos os amigos e parentes, né? E essa música, ela sempre foi muito impactante para todos nós ali da nossa família. A gente coloca em tudo que é festa. É uma música meio símbolo da família. E eu comecei a tocar também durante os jogos, né, da seleção nesse ciclo. Toda vez que a gente ganhava, a gente colocava a música e era um hino da comissão técnica também. E até, assim, eu acho que é importante dizer, não foram poucas vezes que a gente tocou na seleção, né? Que a gente teve um aproveitamento de 82% de vitórias durante todos os jogos, sabe? Foi um percentual muito grande, então a gente escutou bastante essa música. E eu lembro não, né? Uma das vezes que colocaram foi a primeira vez que eu tive algum tipo de reação, mesmo num estado meio induzido, né? Eu comecei a chorar escutando a música, eles desligaram, meio assustado assim, e meu filho, como é músico, como é produtor musical, ele ficou muito impactado na hora e pensou, pô, vou fazer um remix dessa música de forma eletrônica, e ele fez daí a música eletrônica para me dar de presente. E ficou sensacional, essa música virando um hino lá na Olimpíada, né, que o DJ oficial, que é um austríaco, ele adorou a música e começou a tocar toda vez, depois dos jogos e tal. Enfim, muito bacana. E acabou fazendo muito sucesso a música. E para mim foi um presente maravilhoso, assim. Então, quando eu acordei, eu passei durante esse período todo, assim, uma história muito, muito pesada durante esse tempo que eu tive desacordado, porque eu tive a sensação de ter morrido, né? Pelo menos 2 vezes, e tive com a minha família, que já morreram, meu pai, minha mãe, a minha avó, fiquei com ela o tempo todo, né? Até que, num momento muito importante, eu senti que a minha esposa foi lá, me pegou pela mão, a Analisa, e me trouxe de volta, assim, num momento muito, muito mágico, assim. Foi uma coisa que dificilmente sai da minha memória, isso. E atrás dela, quando ela estava segurando a minha mão, tinha uma luz muito forte, que hoje eu entendo que era uma corrente de fé e de oração que meus amigos, enfim, alguns apaixonados pelo voleibol, que me curtem e gostam de mim, também oraram muito, sabe? Então, eu acho que isso fez toda a diferença. Claro que hoje, eu olhando para trás, eu sei que a minha condição física ajudou bastante na minha recuperação, os médicos sensacionais, no qual eu agradeço aqui publicamente a cada um deles, a um hospital muito bom, mas eu não tenho dúvida que essa corrente de fé, sabe, e o amor da família, da minha esposa ali, naquele momento, contribuíram demais para me trazer de volta, sabe? E quando eu acordei, então, eu me vi num estado assim, amarrado na cama, né? E sem conseguir me mexer. E eu saí, para ter uma ideia, da cadeira de rodas do oxigênio dia 4 de junho, uma segunda-feira. E dia 10 de julho eu estava embarcando para Tóquio. Então, assim, foram 1 mês e 10 dias num treinamento incansável, numa superação incrível, que poucas vezes, como atleta, eu vivenciei aquilo, sabe? Eu treinava 2 vezes por dia. Nas primeiras semanas, a minha esposa me levava, porque eu não conseguia caminhar, eu não conseguia subir escada, eu não conseguia subir escada rolante, eu não conseguia nada. Eu tive que reaprender tudo, né? Então, era uma luta contra o tempo para poder ter as condições mínimas necessárias para poder estar nos Jogos Olímpicos. Eu sei que isso aqui não é discurso, não é absolutamente uma justificativa, né, pela perda da medalha, mas tudo que eu queria era que os Jogos fossem 1 mês depois, para eu poder estar em condições plenas, físicas e mentais, para poder estar dirigindo a seleção brasileira. Mas eu não podia não ir. Eu tinha esse compromisso com cada um deles, e um momento mágico que aconteceu foi quando acabou o último jogo. Eu estava no meu quarto, isolado, ligando para a Ana, conversando com ela, e aí o Tabacho foi no quarto e falou: o Bruninho está ali fora, quer falar com você. Aí quando eu fui encontrar com ele, ele veio chorando, me abraçou, pedindo 1000 desculpas, pedindo perdão, né, pelo insucesso. E eu falei: cara, você é um dos poucos que não tem que falar nada, porque reclamação zero, e dele e de ninguém, sabe? Todo mundo se doou, todo mundo se entregou ao máximo, sabe? Só veio a me confirmar cada vez mais o quanto é importante a participação de todos
100% dentro do processo de crescimento. Nós temos uma frase muito forte dentro do vôlei, que é: a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de competir. E a gente não teve a oportunidade de estar todo mundo junto 100%. Né? Eu não quero o comandante ali no momento. Eu devo tudo que nós conquistamos, a minha comissão técnica, são sensacionais. Mas eu, como líder, no momento, eu não pude estar junto, né, o tempo todo, desse trabalho de construção. E sofri bastante lá. Foi assim, olha, uma superação muito grande poder estar o dia a dia lá. Eu não conseguia fazer as refeições, porque tinha que ir até o refeitório, caminhar. Eu sabia que se eu fosse até lá, eu não ia conseguir ficar no jogo em pé. Então, me poupava ao máximo para poder estar nos jogos, sabe? Mas valeu cada sacrifício, cada dia de treinamento, por poder estar junto nessa batalha com eles lá no dia a dia. Olha, Renan, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu vou fugir um pouquinho aqui da pauta, porque você tem muitos amigos no voleibol, né? Amigos da onça também, né? Os caras contam cada uma aqui, rapaz. E tem um cara, ele não pôde participar aqui hoje, ele tem um compromisso, ele mandou um áudio. Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui ao vivo, aqui, ou senão depois eu mando no seu WhatsApp para você ouvir o que ele falou. Tá? Foi um atleta seu. Logo no começo, quando você deixou de ser jogador e passou a ser treinador do Palmeiras Parmalat, não vou falar que é o time de coração do cara do seu lado aí, viu? Não vou falar isso para você, ver se eu consigo colocar aqui para você ouvir a frase desse monstro. Foi um monstro esse cara. Oi, Rogério. Boa noite. Cara especial. Deixa eu voltar aqui. Oi, Rogério. Boa noite, pessoal aí da tua live com o Renan Dalzotto. Cara especial. Esse cara passou muita coisa fora da quadra que pouca gente imagina, viu? Pois é. Uma barra pesada com o Gianluca, né? A recuperação do filho. Tinha uma doença que tinha que tomar uma injeção por mês, uma injeção caríssima. Um tratamento que deixou todos nós na Chapecó na época bem assim, quebrantado, assim, né? Tudo numa empatia muito grande com o Renan. E depois eu comecei a jogar vôlei por causa dele, né? Ver ele jogar, ver Xandó jogar, ver Pelé jogar, ver toda aquela seleção de 84, né? E fez amar o voleibol. E uma história que eu tenho de Renan, foi em 93, ele chega no Palmeiras, né? E diz que se um dia que eu pudesse estar numa revista, depois que eu parar de jogar vôlei, pessoal, ainda falar da tua história, eu poderia ter falado com ele, ou se eu tivesse sido o mais espetacular do mundo. Pois é, em 93 eu fui convocado na seleção brasileira. E voltei do Japão como jogador mais espetacular do mundo. Eu acho que está quase ser ou até o senhor mesmo. Hein? Posso falar contigo agora? Ele ainda deu um sorriso grande, generoso, me abraçou e ficou muito feliz comigo, porque só os grandes homens conseguem compartilhar sucesso e ser feliz com o sucesso dos outros. Renato, obrigado. Minha carreira é uma, sem você, com você foi muito melhor. Deus te abençoe. Você já imaginou que... É o Gilson. Gilson. Gilson mão de pilão. Esse cara, olha, que ser humano maravilhoso. Uma pessoa incrível. Figuraça. Figuraça, um coração incrível. É um cara que eu respeito demais, porque veio lá de baixo. Tudo que ele conquistou na vida foi com superação, com muita doação, coração, sabe? Sem jamais prejudicar alguém. E vou dizer, olha, é ele mais uns 3 ali que atacavam a mais de 100 na época, né? Porque ele tinha uma pá na mão, cara. Ele tinha olha, saiu um paralelepípedo da mão dele. Que coisa. Ele tinha um ataque muito forte. O homem era bravo, rapaz. Não, e quando eu cheguei no Palmeiras, ele era reserva, né? E o oposto era o Pampa. O Pampa Nossa Senhora. Lá, então, não, aí quando eu vi ou também batia fraco, né? Então, atacava fraco demais, Nossa Senhora. Quando eu vi o Gilson lá, eu falei assim, cara, eu não posso tirar o Pampa. E o Gilson tem que jogar. Os dois são da mesma posição, né? Eu falei, eu não posso jogar com 7. E eu vou ter que arrumar um jeito de fazer os dois jogar, né?
E aí o Pampa acabou indo para a ponta e o Gilson jogando de oposto. Fizemos um match lá para poder aproveitar o Gilson, e o Gilson dali nunca mais parou de crescer. Virou um jogador realmente fenomenal no Brasil e no Japão, né? O Japão hoje Sim. tem um respeito pelo Gilson, uma coisa impressionante. Porque ele, eu acho que, sem dúvida, foi o brasileiro que mais tempo ficou e mais títulos ganhou no Japão. É isso mesmo. E, É isso ô, mesmo. Rogério, falar do Gilson, né? Não tem como não lembrar do saudoso Marco Antônio, né? Quando ele falava do Gilson, mão de pilão. Se eu não me engano, acho que foi ele que criou, né? Foi. Era muito legal as narrações do Marco Marco Antônio na época da Superliga, né? Ô, Renan, eu vou. Tem um mito aí, agora não sei se é mito ou é verdade. Você chegou, estava no Palmeiras, que tem duas coisas que eu me lembro uma coisa que eu me lembro como se fosse hoje. O dia que o Globo Esporte esperou você sair do aeroporto e te entrevistando que você estava assumindo o Palmeiras. Eu estava assistindo o Globo Esporte aquele dia. Eu sei até o que você falou, lembro até hoje, como se fosse hoje. E assim, num treino, não sei o que aconteceu, você desafiava os caras lá, né? Era isso mesmo? Você desafiava os caras. Aí não sei o que rolou, uma brincadeira, não sei, você pegou, o cara falou, saca, o Gilson, saca aí. Aí você sacou, aí ele veio, bateu, você defendeu, aí você podia dar um pingo, porque ele tava jogando com 2, uma coisa assim. A primeira bola que você atacou foi no meio da lataria dele, é verdade mesmo? Os caras contaram essa história que você desafiava. Não, eu desafiava, porque é uma coisa interessante. Eu parei de jogar em 93, estava na Itália, minha esposa estava grávida, nós voltamos para o Brasil e eu estava em plena forma, né? E eu queria muito ser técnico. O meu sonho era ser treinador. E aí o Brunoro, que era o gestor do Palmeiras Parmalat, me convidou então para estar à frente do projeto do Palmeiras, que era um time bom, um time bacana, né? E eu lembro que eu falei, cara, tô dentro, vamos embora, era um belo desafio, né? E esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive, viu? Porque e isso serve também para os garotos aí que estão parando de jogar e querem ser treinador. Eu achava que como eu tinha jogado em seleção brasileira, joguei muitos anos na Europa, passei, sem dúvida nenhuma, pelos melhores treinadores do voleibol mundial, que para mim era o suficiente, já me credenciava para ser também, né, um treinador. E claro que eu tinha o conhecimento técnico do voleibol, e não existe uma verdade absoluta, cada um vê o voleibol de uma maneira, né? Então, eu achava que já era o suficiente, e percebi que não era. Eu percebi que eu tinha que me capacitar muito mais, sabe? Então, essa história que o Gilson falou, né, na época que meu filho adoeceu, o Gianluca, que hoje está com 28 anos, ele teve leucemia com 2 aninhos, e nós decidimos morar em Florianópolis, depois do tratamento dele. Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma universidade, tive condições de me capacitar muito mais, fazendo alguns cursos, principalmente na área da gestão. E eu tenho certeza que ali eu evolui muito como profissional também. O técnico de voleibol, ele tem que, obviamente, conhecer o voleibol, mas ele tem que ser um gestor de pessoas também. Então, eu acho que, nesse sentido, eu consegui evoluir bastante depois que eu comecei a me capacitar. E foi bastante interessante. Mas agora, voltando à pergunta, como eu parei de jogar e vim ser técnico do Palmeiras, eu tinha acabado de ser atleta, jogando uma das principais competições do mundo, tinha acabado de ser campeão da Champions League na Itália, e a minha esposa estava grávida, eu queria voltar para o Brasil, e fui ser técnico do Palmeiras, né? Então eu não me continha, e de vez em quando eu chamava. E a gente tinha um jogo muito bacana, que era 4 contra 1, né? 4 contra 1. Só que, obviamente, as regras eu que estabelecia, né? Eu podia dar 3 toques, e sacar a viagem, normal. E os 4 só podia sacar para o baixo, porque eu estava sozinho aqui, né? E só podiam dar 2 toques. E eles, vamos, 4 contra 10, só que dar 2 toques é uma cilada, né? Eles só percebiam depois que acabava o jogo, que não podiam construir. Eles davam e tinham que se livrar da bola. Eu pegava e ganhava deles, enfim, né? Mas também escolhia com quem eu ia jogar, né? Eu não botava só os caras muito técnicos, eu botava os grosseiros do outro lado também, né? Enfim, só que
o tempo foi passando, depois você começa a ver que não dá mais, né? Os garotos continuam crescendo e então você começa a parar. Mas, enfim, essa é a empolgação, né, do ex-jogador que vira treinador e que ainda quer brincar um pouco. Mas foi uma fase muito legal. Hoje eu não me atrevo absolutamente a brincar com nenhum jogador. Sem condição, né? Porque os caras hoje estão muito grosseiros e eu sem condição física alguma para fazer qualquer tipo de desafio. Então, Nossa Senhora. Eu prefiro desafiar eles entre eles mesmo, né? Ah, Isso é uma forma bacana. Muito legal. E só para complementar, Marcão, eu quis colocar essa do Gilson justamente porque o Gilson tocou no assunto do filho do Renan. Então, o Renan não foi o Covid dele. Ele também teve uma questão muito complicada, que foi a questão da leucemia do filho dele. Foi 4 anos. 4 anos, um sofrimento, tratamento ali. Graças ao bom Deus aí, esse menino tá aí. Graças a Deus. E o Renan, só complementando, quando eu vi o programa do Globo Esporte, você vindo da Europa, você jogava naquele time fantástico do Mensageiro, né, que foi desfeito e realmente montaram uma nova seleção, que era você, o Giovani, o Fomin, Vulo, Gardini, eu só não me lembro o nome do outro central. Macharelli, que era da seleção italiana também. Isso. Meu, pelo amor, dá o time dos caras. Pelo amor de Deus. Em Parma, porque antes eu joguei 4 anos em Parma. Jogou do Maxicono, né? Maxicono. Parma também era um time... maravilhoso. Pelo amor de Deus. Pra você, o Carlão... Pra mim, o maior técnico que eu vi na minha vida... O Gianni é outro monstro, né? Gianni... Você jogou com o Zorzi também, se eu não me engano, no primeiro ano. No primeiro ano. Primeiro e segundo ano. Esse era fera, hein, Renan? Esse jogava muito, né? Zorzi Dvorak. Né? Nossa Senhora. Depois veio o Jeff Stork, né? O Blanger, os 3 levantadores que eu tive. Não, só. Aí depois Marco Bratti, Gianni, Gravina. Nossa Senhora. O Timaço. Aí o Carlão. Aí chega o Carlão. No lugar do e eu tava perdido ali no meio. Não jogava nada. Jogou até como levantador, né, Renan? Não precisa falar nada, né? Depois que eu falo que você for o mais completo, ninguém acredita. Ninguém acredita que eu falo isso, mas tudo bem. Mas isso aí nós vamos ter uma outra live só para falar do Renan atleta. Aí deve ter história para dar com Nossa Senhora, meu Jesus amado. Renan, nós estávamos falando, aproveitei isso aí. Eu estou aguardando uma pessoa também entrar, que é muito amigo seu. Não sei se ele vai conseguir entrar, mas vamos deixar rolar aí. Marcão, vamos lá. Toca você, meu irmão. Não, Renan, eu ia tocar num assunto que eu acho que é muito importante, né? Também, até mesmo para a sequência da seleção brasileira, eu acho que passa muito por isso. A Poliesportiva, Renan, ela cobre há alguns anos a Superliga, tanto a masculina quanto a feminina. E eu percebo nas entrevistas e durante os jogos, no acompanhamento, o que a gente percebe? Muita gente bem intencionada, muita gente do ramo, né, ex-jogadores voltando como coordenador técnico, nós vimos aí o último caso do Dante, do Goiás, né, e fora muitos outros, ex-jogadores como técnico. Então a gente percebe que muita gente quer fazer a coisa acontecer. Mas, por um outro lado, a gente vê também barrar, problema de atrasos de salário, quebra de projetos, sabe, o projeto está para começar, de repente acaba. O que você acha que falta, Renan, para a Superliga chegar num nível, de repente, de uma Superliga Europeia? Porque é importante, né? O que você acha hoje da Superliga que se joga aqui no Brasil? Nem digo tanto, pode até dizer tecnicamente, mas toda a estrutura, né? Parte de organização, transmissões. O que você acha que falta mudar? O que acha que precisa melhorar para a Superliga atingir um nível? Porque a seleção brasileira também depende muito de uma ótima Superliga, né? Depende bastante. Só acrescentando uma coisa, Renan, justamente isso, viu? A fala do Renan há 30 anos atrás, quando ele assumiu o Palmeiras, quase 30 anos atrás, quando foi perguntado para ele da Superliga, ele deixou muito claro, vai ser uma Superliga. Quando iniciou a Superliga, ele falou, vai ser muito boa, mas não dá para viver sem o vôlei italiano. É isso que eu queria falar. Essa é a frase que eu nunca esqueci. Né? O que você pode falar hoje? Não, a Superliga italiana é uma competição sensacional, onde jogam alguns dos melhores atletas do mundo. É uma competição bem estruturada,
que existe há 70 anos, né? Então, assim, é uma competição realmente muito forte, que agregada a ela tem tantas outras competições, né, como a Copa Itália, a Champions League, Copas Europeias, enfim, a Supercopa Italiana. Tá? Tudo isso hoje o Brasil já começou a ter também. Tudo isso hoje o Brasil já começou a também. Ter a Supercopa, ter a Copa Itália, o Sul-Americano, que classifica para o Mundial e tudo mais. Ok. Então, a Campeonato Italiano está muito bem estruturado, tem, profissionalmente falando, é uma competição muito forte, né? Uma boa remuneração e tudo mais. Muito bem estruturada, em nível de marketing também, e aquilo que eu falei, existe há mais ou menos quase 70 anos. A Superliga ela vem tendo incrementos, né? A Superliga, por exemplo, quando a gente fala de televisão, hoje não tem campeonato, né, em TV com mais transmissões do que uma Superliga. Hoje, a Superliga ela é transmitida quase todos os jogos. E eu não estou falando nem... eu estou falando por rede, né? Sem falar hoje através das redes sociais e tudo mais. Nós temos que entender que não existe uma fórmula mágica de assim, ó, basta fazer isso que a Superliga vai se transformar. Se fosse isso, seria fácil. Nós temos pessoas hoje pensando como fazer e tudo mais. Mas nós temos algumas situações que dificultam você criar mecanismos, né, para acelerar essa profissionalização da Superliga. Né? E eu posso citar alguma delas aqui, porque são justas. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque por muitos anos eu trabalhei como gestor também de equipe, né? da Unisul, lá em Santa Catarina, da CIMED, um projeto que durou 8 anos, fui tetracampeão brasileiro, como treinador e como gestor do clube, enfim. Então, assim, o que eu vejo? Nós hoje, o Brasil ainda, boa parte dele, o esporte brasileiro, ele é municipalizado. Ele é apoiado por prefeituras. Muitos projetos são apoiados por prefeituras, seja através de recursos diretos ou através de lei de incentivo e tudo mais. Quando você entra nessa seara, o que acontece? Muitas vezes, eu digo isso que o nosso projeto era apoiado também por uma prefeitura, lá em Santa Catarina, começa que a maioria deles, você não pode cobrar ingresso, você não pode ter bar dentro do ginásio, tem que ter licitação, começa a ter uma série de enrosco que fala assim, cara... Complicado. Impossibilita, né? Que inviabiliza, mas ao mesmo tempo você não pode dizer, não são bem-vindas as prefeituras. Não, elas estão dentro do processo, nós precisamos desse investimento, né? Tem um projeto muito legal que era de Taubaté, que acabou agora, mas durou quantos anos? Né? Quantos anos? Um projeto vencedor, né? Um projeto extremamente vencedores. E tantos outros projetos, né, que são projetos daí de marketing, como por exemplo o de Campinas, mas que tem o apoio da prefeitura também. Eles também ali, eles têm que respeitar alguns critérios, como o projeto de Barueri, o projeto de Osasco, todos eles têm o envolvimento da prefeitura. E as prefeituras são muito bem-vindas, nós dependemos dela. Ao mesmo tempo, a gente cria uma certa dificuldade. Hoje, vamos comparar ao voleibol italiano. O voleibol italiano, hoje, os clubes têm proprietários. Eles são donos né? Eles investem no jogador. Eles não contratam, eles investem no jogador e aquilo ali, você tem várias fontes de receitas. Sabe? Então, hoje no Brasil, nós temos a nossa Superliga, nós temos vários modelos, né? O municipalizado, o clubístico, o de clube de futebol, o de empresa, né? O de empresa, que tem algumas empresas que fazem o projeto acontecer. Guarulhos, né? O projeto do Vedacity. Né? O do Vedacity é um projeto empresarial, é muito legal. Um projeto muito bacana, um passo de cada vez, muito legal. Então, nós temos o clubístico, né, que é o Minas, Pinheiros, esses clubes mais tradicionais. Nós temos os de marketing mesmo, que é o empresarial. Nós temos o municipalizado, temos de universidade e clube de futebol. Nós temos 5 modelos que cada um tem a sua característica, cada um tem as suas necessidades. Então, é muito... Olha, a gente fez algumas reuniões, hoje nós temos
pessoas dentro da CBV, assim, um veio com muita experiência até, que é o Marcelão, para tentar cada vez mais profissionalizar a Superliga, sabe? Mas esbarra muitas vezes em algumas nuances que nós temos que respeitar, não tem como, sabe? A não ser que chegue e diga assim, ó, de agora em diante não pode mais isso. Aí nós vamos ter 6 times na Superliga, né? E aí vem outro problema agora, quer dizer, que vocês citaram, pô, tem alguns clubes que não estão ainda cumprindo os contratos, né? Apesar que isso acontece no mundo todo, tá? Isso acontece no mundo todo. Nós temos várias reclamações de atletas que foram jogar em países do exterior e que voltam muitas vezes também sem receber. Mas aqui no Brasil, a gente se preocupa com o que está acontecendo aqui, né? Às vezes um projeto acabando, ou outro, que também é natural. Eu já tive no front de 2 projetos, que foi a Unisul e a CIMED, que cada um duraram 8 anos, que é a vida útil, muitas vezes, de um projeto de marketing. Porque depois de 8 anos, é natural que a empresa comece novos rumos. A CIMED saiu do automobilismo, veio para o voleibol e foi para o futebol. E vai completar os ciclos dela, né? Então, sim, nós não temos que ficar chateados porque uma empresa saiu, nós temos que agradecer a permanência dela. Nós temos que ficar preocupados quando uma empresa entra no voleibol e fica 1 ano. 1 ano, 2 anos. Saiu por quê? Agora ficou 6, 8, 10 anos. Show. Muito bom. É muito bom. É a vida útil de uma empresa investidora em esporte. Então, nós temos que realmente buscar um modelo onde a gente consiga criar um certo conforto para todas essas frentes, né, que nós estamos falando, clubística, de marketing, universitária e tudo mais, de modo que atenda essas necessidades todas. Porque foi aquilo que eu falei, na Itália, a Superliga tem mais de 70 anos, ou quase 70 anos. Nós aqui estamos na 20ª, 30ª Superliga, enfim, não sei. Então nós temos uma estrada longa pela frente ainda, sabe? E não dá, infelizmente, para ser top-down. Não dá para dizer, agora vai ser assim e acabou. Tudo que a gente não quer é acabar com as pessoas que têm interesse em desenvolver o voleibol, né? E outra coisa curiosa, se a gente olhar para trás, vocês vão saber disso também, vocês acompanham, o voleibol, diferente do futebol, o futebol muda o presidente do clube, sai o principal treinador, sai o grande ídolo, o clube continua. O Palmeiras vai ser sempre Palmeiras, o Grêmio vai ser o Grêmio, o Cruzeiro vai ser o Cruzeiro e tal. E o voleibol, ele é feito por pessoas. Tirando, né, os principais clubes que já estão aí há décadas dentro do voleibol, se você olhar para trás, quem faz voleibol é o Luiz Omar, é o Bernardinho, é o Zé Roberto, são algumas, né? Tá o André Heller fazendo lá junto com o Maroni, o Montanaro fazia, o Renan fazia lá, o Jorginho Schmidt, o Navarras. Se você olhar, são as pessoas que são abnegadas e vão atrás de patrocínio. Eu estou esquecendo aqui vários, né? Tem vários que estão fazendo. E tem outros que fizeram, o Dante agora, né? Lá em Goiás. Então, que querem, né? Ricardinho fez lá em Maringá e agora saiu, mas que tentaram, que correm atrás para viabilizar, são apaixonados pelo voleibol e tantos outros profissionais, né? Que amam o voleibol, que talvez não sejam figuras conhecidíssimas, mas que são, né, batalhadoras e que eles que mantêm em pé o projeto. Muitas vezes, eles que mantêm em pé o projeto, sabe? Então, nós temos que cada vez mais motivá-los, né? Atrair esse pessoal, tentar dar as melhores condições para eles continuar tendo fôlego para buscar esses patrocínios, para encantar as empresas para vir para dentro do mundo do voleibol. E, enquanto isso, buscar o melhor modelo que contemple todos esses investidores, né? De modo que que a gente consiga profissionalizar cada vez mais, né? Desde a forma contratual entre atleta, clube, patrocinador, sabe? Começar a criar padrões que atendam e dão segurança para todo o mercado. Renan, vou te fazer uma pergunta aqui. De tudo isso que você passou, né? Você está visualizando o que você viu aqui em relação ao vôlei italiano, o que você viu o vôlei brasileiro, você é daqueles caras, você é da turma lá do final dos anos 70, que participou da reunião do NUSMA, que, né, quem ficar comigo bem, quem não tiver tá fora, você ficou, graças a Deus, e foi o início de todo esse processo, por isso que nós chegamos onde nós chegamos no voleibol, foi graças a vocês lá no começo, tem que ser lembrado, né? E, assim,
tudo isso que você teve até hoje, até o dia de hoje, dia 20/12/2021, quais foram as lições que você teve, Renan, como jogador, treinador da seleção brasileira, que você vai levar adiante isso para esse próximo ciclo olímpico, esse ciclo mundial que já está aqui, né? Já é um ano que vem, já é um ciclo. Fala, é ciclo olímpico. Não, mas ele faz parte. O mundial também é tão importante quanto, né? Mas, enfim, é uma pergunta bem complexa. Inclusive, essa camisa aí que você está, baixa um pouquinho a câmera, essa camisa representa muita coisa. Rapaz, e detalhe, não, é assim, eu amo o Bernard, só que não tínhamos 6, cara. Não tem a 6. Mas está bem representado. Bernard é um cara que significa muito para todos nós. Bernard é um dos caras mais impressionantes que eu já vi jogar. Mas, enfim, os aprendizados são muitos, sabe? A minha grande universidade foram as quadras, tive grandes ensinamentos, conquistei grandes amigos, grandes aprendizados. Eu acho que o Brasil chegou aonde chegou porque acho que nunca largou o osso, sabe? Lá atrás, na década de 80, quando o Nussmann reuniu todo mundo e falou, olha, queremos fazer do Brasil, né, um dos principais voleibol mundial, do voleibol mundial. Tinha ele como o cara que estava levantando uma bandeira, uma comissão técnica jovem também, que era o Bebeto, né, nosso querido amigo saudoso Bebeto, Brunoro, Jorjão, Major Paulo, que acreditavam também naquilo. E um bando de maluco que também começou a acreditar naquilo, porque até então o Brasil nunca tinha chegado ao pódio numa competição internacional de nível, né? E ele vinha falando em 1981 de que estava começando um planejamento que 4 anos depois nós estaríamos disputando uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E eu acho que todo mundo que participou daquele momento ali entendeu a importância que é do planejamento, de você acreditar, né? E nós conseguimos transformar o voleibol num grande produto, né? Um ano depois, a gente ganhou a primeira medalha, que foi em 81, na Copa do Mundo, ficando em 3º lugar, primeira vez que o Brasil subiu no pódio numa competição internacional importante. 82, vice-campeão mundial, campeão de mundialito. 83, campeão pan-americano. 83, fizemos um jogo histórico contra a União Soviética, no Maracanã. Nossa. 96 mil pagantes. Pagantes. Vamos lembrar disso. Uma segunda-feira chuvosa, né? E aí 84, campeão de mundialito novamente, vice-campeão olímpico. Então, assim, sabe? E dali para frente não parou mais. O Brasil chegando em quase todas as competições. Em 92 veio a primeira medalha de ouro com aquela geração fenomenal, né? De Tandy, Giovanni, Maurício, Negrão, Carlão, Paulão, enfim, Jorge Edson, Janelson, Pampa, Douglas, enfim, Talmo. Então, assim, e aí vai. E não parou mais, sabe? E o Brasil sempre construindo. E hoje o Brasil tem uma escola de voleibol muito legal, sabe? O Brasil tem uma escola. O Brasil pegou a escola soviética, que é a escola do leste europeu, que era um jogo de força e tudo mais, com um jogo asiático, né, que era um jogo de técnica, velocidade, e misturou isso aí, fez a escola do voleibol brasileiro, que hoje é a americana, que é a francesa, enfim. Então, assim, o Brasil, ele levantou uma bandeira e foi muito fiel a ela, sabe? Então, isso eu acho que nós tivemos um aprendizado muito grande. Então, assim, quando a gente fala em seleção brasileira, eu acho que é natural, né? Só está lá dentro quem realmente morre por uma causa muito, muito importante, sabe? E muitas vezes quem está do lado de fora, né, fica impressionado. Pô, mas como é que cortou aquele cara? Ou como é que aquele não foi convocado? Cara, sempre tem um bom motivo, sabe? Quem está lá é porque realmente está abrindo mão de muitas coisas e que é a coisa mais importante da vida dele é viver aquele momento e levantar, né? Botar essa camisa que você está botando aí, hoje é mais amarela do que azul, mas assim, eu tenho um símbolo muito forte, tudo isso por trás, sabe? Então esse aprendizado foi muito grande, de que realmente nós temos que nos doar muito, sabe? Aquilo que eu falei no início, né? A vontade de se preparar,
ela tem que ser muito maior do que a vontade de simplesmente competir, sabe? Nós temos que ter essa dose de sacrifício muito grande para poder colher os frutos lá na frente. Verdade. Marcão, vai lá. Bom, nós já estamos aí, né, Estourando aí o horário. no crepúsculo de jogo, né? Então é o seguinte, antes, para finalizar, queria saber se você acompanhou, o que você achou do tetracampeonato mundial do Sada? Qual foi a importância desse título aí, pelo menos para aliviar um pouco aí, para dar um pouco de alegria para o voleibol brasileiro? O que você achou da importância desse título do Sada no campeonato mundial? Eu cheguei da Colômbia e o Mundial foi poucos dias depois. Eu pude ver pela televisão todos os jogos. O Sada fez uma competição perfeita. Impecável. Impecável. Em todos os fundamentos, né, Renato? Em todos os fundamentos. E uma coisa bacana, que você vê que o Sada, claramente, durante a Superliga, ele estava num processo de construção para chegar naquele momento ali. Então, assim, o Felipe mandou muito bem. Eu acho que o Felipe é um garoto que tem um potencial fantástico. Foi um dos melhores ponteiros que nós tivemos aí na história do voleibol, na nossa história, né? Foi meu atleta em Florianópolis, lá na CIMED. E ele é um cara que está fazendo um trabalho fantástico, sabe? Porque ele conseguiu tirar o melhor ali daqueles atletas. O Cachopa fez uma competição fantástica. O Cachopa já vem há algum tempo já evoluindo muito. E ele, nesse Mundial, ele se firmou realmente como um dos grandes levantadores do voleibol mundial. O Isaac, Otávio foi fantástico. Otávio teve alguns anos de lesões e agora se firmou fisicamente. É um garoto também com uma maturidade muito grande para o jogo, né? O Wallace foi o Wallace de sempre, uma competição muito boa. Rodriguinho é um garoto também com um futuro espetacular. É outro garoto que vem sofrendo ano após ano com lesões e agora teve uma competição também lisa, né? Jogando muito, e um garoto que joga muito com o coração. Então, assim, o líbero vem jogando várias Superligas já muito bem, né? Que é o Luquinha, né? E o Lopes, um cubano que ele tem uma marreta na mão, a lá Gilson. Impressionante. É uma coisa impressionante. Né? Então, assim, o time foi espetacular. Teve um comando firme do Felipe. O Felipe está demonstrando uma capacidade de liderança muito grande e isso nos deixa muito felizes, né, em ver um grande jogador, apesar de nunca ter tido a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, que muito se fala disso, né? Mas que ele pegou, infelizmente, também algumas gerações ali de tantos jogadores espetaculares naquela posição, mas é um garoto que reconhecidamente foi um dos melhores ponteiros da história do voleibol nacional, né? Vencedor, acima de tudo também, e agora como treinador já começou também, né, a demonstrar que tem uma capacidade incrível de gestão. Eu reafirmo aqui, o voleibol não tem a menor dúvida que ele conhece, mas ele já começou a demonstrar também, porque eu sei que ele se capacitou, fez vários cursos, né, e uma força incrível também de gestão de pessoas. Acho que isso é fundamental e é um grande diferencial para a carreira dele. Perfeito, concordo plenamente. Marcão, só as considerações finais, que nós já chegamos aí ao nosso final com o Renan aqui, né? Poxa, é uma pena, né? É uma pena. Ali vai ter história, hein? Minha Nossa Senhora. Vai ter uma história. Renan, muito obrigado. Não posso deixar de desejar muita sorte aí para você nesse novo ano, nesse novo ciclo. Vem aí um Mundial na Rússia que vai ser dificílimo, né? E vem aí já todo um processo para Paris. Não sei aí se vai ter aquele... Já pensou um duelo final você contra o Bernardo? Já pensei? Então, eu queria desejar tudo de bom para você, Renan, e mais uma vez, muito obrigado por ter atendido a Poli. A Poli gosta muito, a Poli Esportiva acompanha muito o voleibol e a gente torce muito para o sucesso do voleibol cada vez mais, né? Tanto a da Superliga aqui, como a seleção brasileira. A gente torce muito. O Rogério é testemunha disso, só para você ver a camisa dele aí, o quanto ele é, e quanto você é ídolo, né? E todos nós o admiramos muito. Então,
mais uma vez, queria agradecer, muito obrigado, um ótimo final de ano para você, a família toda, e mais uma vez obrigado por ter prestigiado, ter atendido aí o nosso convite. Bacana. Obrigado, Marcos Vinícius. Rogério, obrigado pelo convite também. O Rogério, em off, antes nós falando, né? Ele é impressionante, ele tem uma história, ele conhece todas as histórias do voleibol. O cara realmente acompanhou. É o Milton Neves do vôlei, Renan. Mas é o Milton Neves do vôlei. Mas eu queria também agradecer as mensagens, que infelizmente eu não tive como citá-las, né? Mas várias pessoas aqui dando parabéns, né? Pelo trabalho inclusive de vocês. Uma italiana, hein? Inclusive uma italiana. Então, muito legal. Então, não a quero... Vani alguma coisa o nome dela. Muito legal. Todos que entraram aqui, pessoas que disseram que acompanharam lá atrás a carreira e tudo mais. Vi a Clarissa também aqui, uma menina que acompanha, que trabalha com a gente há já muitos e muitos anos na Seleção Brasileira e agora está fazendo um voo solo muito legal também. Enfim, tantos amigos e tantas pessoas que torcem pelo voleibol e com certeza novas oportunidades surgirão para a gente fazer aí um novo bate-papo, né, para a gente se aprofundar cada vez mais aí em várias histórias. Então, um grande abraço a todos. Feliz Natal. Valeu, Renan. Um ótimo 2022 para todos nós. Renan, primeiro agradecer muito aí, inclusive o Márcio Reis é meu amigo, jogava vôlei comigo na rua, viu, Renan? A gente era da época da rua ainda, nem na quadra a gente ia. Legal. Né? Era seu fã também. E, cara, é uma honra enorme ter você aqui. Você, pra mim, eu falo isso desde a época de moleque lá. Você foi o maior jogador que eu vi jogar. Você, pô, pra mim foi o maior jogador, melhor que Kurt Kieran, melhor que qualquer outro. O William falou isso numa live comigo aqui. O William falou também que também tem o mesmo pensamento que você, o William Capita, que pra mim também é outro monstro. Se eu joguei alguma coisa foi graças a ele, né? Bom, esse jogava muito. Esse era monstro de lá. E assim, Renan, cara, ó, até arrepia falar com você. Eu tive o prazer de falar com Domingos Maracanã. Eu tive a honra de falar com o Moreno, com o Bernard, com o Capita. Então, assim, vocês, cara, vocês são realmente o Amauri, pelo amor de Deus, não posso esquecer do Amauri. O Amauri falou comigo da Itália. Ele estava treinando a seleção de vôlei sentado, italiana feminina, né? Jogou, inclusive, os Jogos Olímpicos. Participou dos Jogos Olímpicos. Então, assim, cara, vocês são verdadeiros a história do nosso voleibol. Vocês assim, não tem palavras para descrever. Você vê a manifestação do pessoal, né? Então, assim, quem viu você jogar, Renan, viu. Quem não viu, vai pro YouTube. Eu, graças a Deus, eu vi. Então, cara, só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo por participar com a gente. Cara, Deus te abençoe. Que você tenha muita saúde. Você, essa sua família linda, maravilhosa. E que você tenha um excelente Natal, um próspero ano novo, com muita saúde. E tenho certeza, com o trabalho que você sempre teve, vai ter muito sucesso, como já tem. Nós temos um tempinho aqui ainda, não? Só para Pode. esclarecer uma coisinha só. É que agora não vi mais o nome dela. Eu vejo aqui. Eu vou ver quem é aqui. Não, que ela citou aqui o lance do Maurício Souza. Ah, tá. E eu queria porque toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, é muito melhor, sabe? É muito melhor do que, infelizmente, às vezes... Isso aqui porque vai acabar a bateria. Deixa eu colocar aqui. Agora vai no... Damasio. Ana Damasio, acho que é esse nome dela aqui. Enfim, deixa eu pegar aqui na mão agora para trocar. Tá me escutando bem aqui? Tá, né? Então, perfeito. Não, foi assim, ó. O Maurício, eu fui treinador do Maurício durante a Seleção Brasileira, 5 anos. Antes disso, eu era diretor técnico das 2 seleções, trabalhei com ele também, e 2 anos no clube. O Maurício sempre foi uma pessoa espetacular. Sempre foi e é uma pessoa espetacular, o Maurício Souza, né? E é um cara meio particular, do jeito dele, né? Mas ele, zero problema, um cara que sempre respeitou todo mundo e sempre fez o que tinha que fazer, que era treinar bem, jogar bem e tudo mais, né? E sempre foi um líder positivo também, sempre foi e é um líder positivo. E
nós tivemos aquele boom, né, lá em Tóquio do Douglas, né, fazendo, enfim, mostria um minuto a minuto e tudo mais, e ele disparando nas redes e tudo mais, enfim. O fato está que, em algum momento, o Maurício começou a ter um certo posicionamento nas redes sociais, que é dele. E uma coisa que eu quero deixar muito clara, e aqui eu estou falando agora, o Maurício nunca foi homofóbico, nunca foi. Ele, dentro da seleção brasileira, no clube que eu trabalhei, ele nunca foi preconceituoso também, absolutamente. E sempre foi muito respeitoso, inclusive, né? Só que ele começou ali a se posicionar, enfim. E o Douglas de lá começou a rebater. Eu acho que muita gente acompanhou tudo isso. O clube acabou se manifestando, tendo que tomar uma posição, né? Não quero aqui entrar de maneira nenhuma certo, errado. O problema, né? É o que eu digo, o jogador pertence ao clube, né? A seleção brasileira, o clube cede o jogador para a seleção brasileira, né? Exatamente. Então o jogador pertence ao clube. E ali o clube teve que tomar uma decisão, e a gente lamenta, porque toda vez que mexe com a carreira de um atleta, a gente sofre muito com isso. E quando me perguntaram, né, a imprensa escrita me perguntou o que eu estava achando disso, eu falei, cara, eu fico triste, eu usei essa palavra, eu fico triste e chateado que esse tipo de polêmica venha a público, venha às redes sociais, porque não é saudável para ninguém, né, quando se trata de pessoas públicas, ainda mais quando se lida com emoções, que o esporte lida com emoções e tudo mais. Falei isso. E aí veio a pergunta seguinte: hoje teria espaço, né, para uma seleção brasileira para o Maurício? Essa foi a pergunta. Eu falei, olha, vou deixar bem claro que não é o Maurício. É Maurício ou qualquer outro atleta ou qualquer membro de comissão técnica e tudo mais que em algum momento, né, levante algum tipo de bandeira, algum posicionamento mais firme ou contra A, B ou C. Cara, infelizmente, como a gente trabalha em equipe, não teria espaço para qualquer um, Não é o Maurício. O Maurício, tanto que eu liguei para ele depois, e falei, Maurício, puxa vida, né, isso é uma coisa que não vai dar em nada, né? Vamos ficar um pouco mais tranquilo e tal, Exato. não sei o que lá. Daí ele falou, não, mas para mim está sendo bom, porque, poxa, eu penso agora em sair, né, para o mundo da política, então esse barulho todo é importante para mim. E, ok, é uma escolha dele, né? É uma Sim, claro. escolha e está tudo certo, não tem problema nenhum. Então o Maurício é um cara que eu respeito demais, né? Hoje a seleção brasileira, a seleção brasileira hoje é a fotografia do Brasil, né? Nós temos brancos, negros, nós temos héteros, temos homossexuais, nós temos naturalizados, nós temos rico, pobre, nós temos, né, diversidade. É uma diversidade muito grande, né? E eu posso garantir isso para você, nunca tivemos problema algum interno, né? Então, assim, o que eu, naquele momento, disse nem no Taubaté, né? Porque eles jogaram juntos também, né? Jogaram junto e fomos campeões Exatamente. juntos. Então, assim, em momento algum tivemos problema. E dentro da seleção brasileira, e aí é uma coisa até conceitual, né? Não tem espaço para se alguém tal. Então, naquele momento, não teria espaço se ele começasse a levantar uma bandeira. Mas, porra, hoje já não tem mais nada disso, né? O Maurício é super bem-vindo, eu tenho certeza, em qualquer clube, Naquele momento a coisa ficou muito latente, né? Então, assim, a única coisa que... porque daí botaram, né? Renan fechou as portas para o Maurício para sempre. Jamais, né? Nós temos grandes atletas e que esses atletas serão sempre bem-vindos. O que nós temos que preservar sempre é aquilo que eu falei. Para vestir uma camisa da seleção brasileira, o cara tem que entrar lá de alma lavada, né? Sem qualquer tipo de enfim, de pensamentos. E acabou de sair de uma polêmica, já vem outra, né, Renan? Que agora tem a questão do Douglas também, que o pessoal está cobrando aqui também. A questão também, você vê que são duas, né?
Quer dizer, eu falei com o técnico dele, liguei lá para a Itália para entender um pouco, vem cá, o que aconteceu. Eles não sabiam, simplesmente ele tomou a decisão de ir embora, né? E a gente fica muito preocupado, porque, querendo ou não, tem o Flávio lá, tem o Maurício, Borges. Né? E o treinador é um cara muito bacana, tudo, e é um projeto. E eles contrataram o Douglas como um grande diferencial, né? O Douglas, o Flávio, o Nishida, que é um oposto japonês. Então a gente fica muito preocupado com tudo isso. Eu não falei com o Douglas ainda, mas claramente o Douglas está também com a cabeça, né? Tem novos planos, tem novos ideais, né? Então, assim, as portas estão fechadas para o Douglas? Claro que não. Estão fechadas para o Maurício? Claro que não. Agora, no momento de uma convocação, eles estarão 100% focados naquilo ali? Se tiver 90%, infelizmente não dá, né? Infelizmente não dá. Se tiver 100%, todos eles serão sempre muito bem-vindos. Mas se percebe que ficou uma situação muito chata lá na Itália, muito chata. Sim. No clube, que eu liguei para lá para entender o que tinha acontecido, e ficou uma coisa ruim lá. E a gente quer entender um pouco também, né, a gravidade da situação que o Douglas vem passando para ele ter abandonado o projeto, né, porque é uma coisa séria, uma coisa importante, que envolve um projeto com investimento alto e com tantas outras pessoas no entorno, né? Enfim, mas acho que já a gente vai ficar sabendo, né, o porquê. Ele já declarou publicamente que, né, que não estava bem, que não estava se sentindo confortável, tal, mas será que é o suficiente para abandonar e largar um projeto? Não sei, entendeu? Então, assim, e não vai jogar esse ano, né? Não vai jogar. Você tem esse problema, né? Você tem esse problema. É um problema, porque uma coisa é o seguinte: o Alain não está jogando, mas ele tinha um contrato lá e não está jogando por contusão, como o Roque também, por contusão, e nós vamos recuperar, e por tantas outras vezes nós levamos jogadores para dentro de Saquarema, em parceria com os clubes, para ajudar na recuperação dos atletas, que eles não estão jogando porque não querem. Eles não estão jogando porque se contundiram, aconteceu uma fatalidade, como o Lucarelli agora. Ontem o Lucarelli machucou, né? Teve uma lesão no bíceps. Uma lesão no bíceps. Então, quanto tempo vai ficar parado? Não sabemos se é de 10 dias a um mês. Não sabemos. Mas certamente vamos fazer de tudo para recuperar ele o mais rápido possível, né? É diferente de um atleta que talvez parei, não quero, ficar fora por vontade própria. Aí é a decisão dele, né? É a decisão dele, né? É uma decisão dele. É muito particular. É uma decisão complicado. É difícil, esse tema é muito complicado, porque... É complicado, é polêmico, mas eu gostaria de falar, porque assim, tem várias pessoas aqui que acompanham o voleibol. Que acompanham o voleibol e quer saber sua opinião sobre isso. Bem pelo contrário, eu tenho o maior carinho, tanto pelo Maurício como pelo Douglas, né? E a gente torce para que tudo se normalize, volte a calmaria, né? E o foco volte para o voleibol, sabe? E o foco volte para o voleibol, né? Porque tenho certeza que cada um tem as suas convicções, cada um tem, né, o seu modo de ver a vida, mas infelizmente quando se está lá dentro é voleibol, 100%. Né? É voleibol. É isso aí. Um dia antes dessa polêmica toda, o Maurício fez uma live com a gente. Renan, foi estritamente voleibol. Ele contando pra gente o que aconteceu no jogo contra a Rússia, ele falou: não tem explicação, meu amigo. Não tem. Não tem explicação. Aquele jogo contra a Rússia, quando acabou, teve uma coisa só que me confortou depois daquele jogo. Foi o telefonema e uma mensagem do Bernardinho e do Zé Roberto, dizendo: olha, não se preocupe, que já aconteceu com a gente também em Olimpíada. Então 2004 e 2012, meu amigo, não tem explicação. Aí 2024, Renan, 2024 eles vão te ligar e vão, tá vendo? Isso também já aconteceu com a gente, com a medalha de ouro no peito. Deus te ouça. Mas é isso aí. Renan, valeu. Mais uma vez, só agradecer mesmo. Cara, obrigado e muita saúde, muita paz para você, para toda a sua família. Obrigado. E que Deus ilumine você aí, que você recupere essa forma logo, porque aquele vídeo, você naquelas paralelas, assustou o mundo. Não foi só nós.
Assustou o mundo. Que eu nunca imaginei que você ia emagrecer tanto. Você perdeu tanta massa muscular. Nós ficamos assustados em ver aquela cena. Mas hoje nós estamos vendo o Renan, que é aquilo que nós estamos acostumados a ver. Valeu. Renan, muito obrigado, meu amigo. Boa noite e boas festas aí para você e para toda a sua família. Valeu. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. E até a próxima, gente. E a vocês que participaram, muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes, a rádio do vôlei, a rádio de todos os esportes. Boa noite, pessoal. Valeu.